Primeiro, eu quero falar da minha satisfação em estar de volta aqui, poder rever Renan, sua família, os irmãos. Um grande prazer estar de volta aqui com os irmãos. E para falar sobre um tema que ele é tão importante, tão fundamental para a vida da igreja, mas infelizmente tem causado tanta divisão no meio da igreja, tantos problemas no meio da igreja. E você imagina que o culto a Deus tem sido a razão de famílias se separarem, irmãos se dividirem, né? O conceito da adoração, a prática da adoração, que é algo mais precioso que alguém pode imaginar para a vida de um ser humano. Quando Deus chama Israel do cativeiro egípcio, a palavra que ele manda por meio do profeta Moisés é tão clara. Ele diz assim: deixa o meu povo ir para que no deserto me adore. Existe uma tese escrita por um autor, um cidadão chamado Morales, é o último nome dele. Ele é professor no seminário de Greenville. Ele escreveu um livro sobre a teologia do livro de Levítico, que no fundo, na realidade, é uma teologia bíblica do Pentateuco. É uma das obras mais espetaculares que eu tive a oportunidade de ter acesso. E nessa obra, a tese dele é muito clara. Ele diz assim: perceba que o livro de Levítico, que é um manual de culto, de adoração a Deus na Antiga Aliança, se você pegar a data que é dada no final de Êxodo e a data que é dada em Números capítulo 10, verso 10, quando Israel marcha para a terra prometida, veja, eles saem do Egito e eles vão parar ao pé do Monte Sinai, no final do livro de Êxodo. E o livro de Levítico todo, até o capítulo 10, verso 10 do livro de Números, eles vão parar ali ao pé do Monte Sinai. E ele mostra que quando eles saem do Egito, eles começam a murmurar, e Deus envia uma grande praga sobre eles, eles quase são exterminados, se arrependem e continuam a caminhada, até que eles chegam no Monte Sinai. Depois eles passam, e é interessante que o livro de Levítico dura 30 dias. A data do livro de Levítico, do final de Êxodo para o início do livro de Números, são 30 dias. Literalmente 30 dias. E aí eles saem no capítulo 10, verso 10 de Números, continuam de novo a marcha, e eles continuam fazendo a mesma coisa, murmurando, e Deus vai e visita com uma praga. Veja, a mesma coisa que acontece na saída do Egito, acontece na saída do Monte Sinai. O autor, a tese dele então é a seguinte: a centralidade e o propósito era exatamente esse encontro de Deus com Israel, para que Israel pudesse adorar o Senhor no deserto. E agora eles continuam marchando para a terra prometida, onde lá o Senhor habita, com a imagem da construção do santuário, do sumo sacerdócio estabelecido plenamente, de uma monarquia. A história da libertação caminha para um foco. Nós somos libertos para adorar o Senhor. Você pode imaginar mil coisas. Eu sou liberto para pregar, eu sou liberto para evangelizar, eu sou liberto para mil coisas. Você pode pensar, tudo isso é bíblico, não tem problema nenhum. Mas, primordialmente, você servia a falsos deuses e agora você serve ao único e vivo Senhor. Você adorava falsos deuses, agora você adora ao único e vivo Senhor. Se a essência da libertação, da salvação, é trazer um povo para que adore ao Senhor, é um jardim fechado, guardado por Ele, nesse mundo de corrupção,
onde os homens vivem para satisfazer os seus prazeres, onde eles andam de acordo com os seus preceitos. Deus separou um povo e colocou dentro de um jardim, e esse povo é aquele povo onde ele mostra para o mundo que ele salvou um povo, e esse povo o adora e vive para ele, e se submete a ele, é servido por ele, serve a ele, abençoa uns aos outros, que é a igreja do Senhor. Mas infelizmente não se olha para o culto na perspectiva bíblica mais coerente. Tem rachado igreja, dividido irmãos, causado danos sem fim. Eu digo isso a você, eu estava passeando hoje, passeando assim, resolvendo as coisas do Renan, com ele no carro, e aproveitamos o tempo para conversar sobre tantas coisas, e falando para ele dos problemas meus na igreja local, as lutas, né? Depois de você ensinar uma família o caminho do Senhor, a pessoa vem se levanta e diz assim: pastor, está tudo errado que o senhor está ensinando. O que eu aprendi lá no passado é o que está certo. E aí afronta completamente, sem argumento bíblico, apenas para manter uma prática que tinha a vida toda e agora não quer abrir mão dela, porque abrir mão dela significa abandonar os seus prazeres. Esse é o confronto do conceito da adoração. É por isso que Deus não deixou o culto e não entregou a adoração para a nossa imaginação. Ele deixou o culto prescrito na sua palavra. E esse é o nosso trabalho, nas Escrituras, encontrar melhor o princípio correto para poder extrair da palavra de Deus o que Ele requer de nós para adorá-lo. Eu quero, com base nisso, convidá-los a abrir as Escrituras, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 4 a 6. Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20, verso 4 a 6. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, nosso coração treme diante da Tua presença em saber que o Senhor nos chama e nos separa dos povos da terra para poder fazer desse povo, da nossa vida, um povo que rende louvores ao Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, porque sabemos, ó Deus, que o nosso coração é tão corrupto, que a nossa vida, Senhor Deus, é tão enganosa às vezes. E por isso não queremos ser guiados pelos nossos próprios pensamentos e conceitos. Queremos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, orienta-nos, Senhor Deus, abre os nossos olhos, desvenda o nosso entendimento, Senhor. Ilumina a mente do nosso coração. Quebranta a nossa alma, torna-nos, ó Deus, submissos à Tua vontade. E assim, ó Deus, abençoa o Teu povo e glorifica o Teu nome no nosso meio. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Você sabe, irmãos, que a Igreja Católica,
ela não coloca esse mandamento bíblico como mandamento bíblico. Eles têm 10 mandamentos, mas sabe por quê? Eles dividem o 10º mandamento em 2 mandamentos. Mas o 2º mandamento não existe para eles. Até porque seria um tiro na própria cabeça, no próprio pé, não é nem no pé, na cabeça. A seriedade disso é tão grande que na própria divisão dos mandamentos, eles não colocam 10 mandamentos como nós colocamos. Eles pegam o 10º mandamento e dividem em 2 mandamentos. Né? Exatamente isso. Eles dividem o 10º mandamento em 2 mandamentos. Mas é interessante você notar alguns pontos importantes para que você entenda que a Igreja Católica faz isso porque ela tem uma maneira própria de adorar, de cultuar a Deus. Eles criaram da sua própria imaginação a autoridade, não é? Um sistema de culto que, segundo as Escrituras, Deus abomina. O problema é que nós, com as nossas imaginações, nós não nos consideramos católicos nesse pensamento extremo. Mas deixa eu dizer a você, toda vez que nós estabelecemos um conceito ou uma prática de culto a Deus que não tem fundamento na Escritura, é a mesma coisa. Não muda nada. É uma questão de tempo. Deixa eu só lhe dizer por quê. Se as Escrituras não regulam o modo como eu adoro a Deus, e se é uma coisa que eu criei com a minha própria mente e entendimento, não vai demorar muito para nós começarmos a beijar a mão de um líder, nos ajoelharmos diante do sacramento, como se fosse um sacrifício. Não demorará muito. A Igreja Católica, ela hoje, depois de 1950, ela chegou à declaração por meio da igreja oficial que Maria foi assunta aos céus. A Assunção de Maria. A gente pensa que isso é desde sempre. A Igreja Católica ela crê nisso há muito tempo, mas oficialmente tem muito pouco tempo que isso aconteceu. Mas esse é o fim de todo o processo. Você começa não fazendo o que Deus ordena, fazendo aquilo que o teu coração deseja, para que em pouco tempo nós começamos a inserir num culto coisas mais abomináveis e mais abomináveis e mais abomináveis, até nos ajoelharmos diante de homens. Agora, uma coisa eu preciso dizer a você, olhando para a estrutura dos 10 mandamentos, eu queria que você não desmarcasse a Bíblia comigo, por favor. Né? Primeira coisa que eu queria que você pensasse é o seguinte: veja que o mandamento sempre é proposto negativamente, ele nunca é proposto positivamente. Não farás, não matarás, não é? Sempre é proposto assim. Na pergunta 99 do Catecismo Maior, quando você tiver oportunidade, quem tem a Bíblia de Genebra, por exemplo, pode ir lá no Catecismo Maior, pergunta 99 do Catecismo Maior, você vai ver que são as regras para se interpretar a lei. Não é? Ele tem lá umas regras para interpretar a lei moral. E dentro dessas regras, não é, ele coloca abertamente um princípio claro. Para tudo aquilo que é negado tem um aspecto positivo, isto é, veja, se diz assim, não farás para ti imagem de escultura, ele está dizendo, vocês devem adorar o verdadeiro Deus de acordo com aquilo que eu ordenei. Perceba, não façam isso, porque eu não ordenei isso. Logo, o princípio positivo é, façam o que eu ordeno. Adorem o meu nome de acordo com a minha vontade. Princípios positivos e negativos. Mas o mandamento começa com um aspecto negativo, não é? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Eu queria que alguém fosse lendo para me ajudar na leitura. Levítico capítulo 26, verso 1. Abra sua Bíblia, alguém leia para mim, por favor. Levítico 26, verso 1.
interessante que são imagens para fins religiosos, para o culto, para serviço. Não é? Interessante, não é por questões políticas, civis, não é esse o grande ponto aqui, mas o primeiro aspecto é culto, adoração. É o que está ordenado na primeira tábua. O culto ao Senhor, ele é bem restrito, e ele diz, não me adorem praticando tais coisas. Né? Imagens de escultura, irmãos, elas são proibidas particularmente, né? E é descrito no texto de madeira, de pedra, não é? Bronze, material fundido, vai ser dito depois, posteriormente. Porque é dito isso, não porque você pode fazer de isopor e adorar. Eu não posso de madeira, de pedra, você entende? Porque alguém vai dizer, não, tudo bem, o que a Bíblia está dizendo é que é de pedra, mas se eu fizer de isopor, eu posso adorar. É porque o material não é o ponto aqui, entende que o ponto é fazer algo para se curvar. O material é um detalhe que você não vai usar o pé da letra nesse aspecto, não é? Os idólatras faziam assim na época do Antigo Testamento. E eles representavam os homens, as bestas, dessa forma. As partes do corpo. Parecia que era perfeito, só não tinha vida. Mas parecia que era perfeito. Lembro-me de John Knox, quando foi levado preso. No primeiro momento que ele foi levado para Genebra, ele foi preso, ele estava dentro de um navio. E ali chegou o capitão do navio e trouxe a imagem das Marias, né, para que ele beijasse, e todos tinham que beijar, e John Knox diz assim, eu não vou beijar, não vou me prostrar diante dela. Aí ele diz, você precisa beijá-la, e ele diz, não vou beijá-la, e ele então se desvencilha, pega a imagem e joga dentro do mar, e diz assim, agora vê se ela pode salvar a si mesma, nadando até a margem. É uma madeira, cai, se afunda e vai-se embora. Não tinha força. Parecia gente, mas não tinha vida. Não tinha vida, era exatamente isso. Faltava vida. E as pessoas eram facilmente enganadas por elas. Interessante, qualquer similitude feita das coisas acima dos céus, a terra, abaixo da terra, usado para o culto era proibida. Fosse pintura, escultura, qualquer coisa para esse fim, era iniquidade. Porque era feita pela imaginação do homem. E feita pelas mãos dos homens e por sua própria imaginação. Interessante que o texto diz, se você voltar para o capítulo 20 de Êxodo, você vai ver, não fareis para ti imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante, nada semelhante. Isso é importante, não é? Interessante você pensar nisso, porque o texto coloca as coisas acima, não pode ser feito para culto, não é? As coisas que estão acima, veja só, acima do ar, dos céus, lugar onde Deus habita, coisas do alto, nada, o sol, a lua, nada poderia ser feito para fim de adoração. Nada poderia ser feito para fim de adoração. Nada podia ser desenhado. Por exemplo, pintar o Espírito Santo como uma pomba é idolatria, por isso a nossa igreja recentemente abandonou isso e foi definição, tirou a pomba de dentro da sarça por causa desse conceito. Nada poderia ser feito para adoração representando o que está acima. Nada, nem na terra, árvore, bestas, plantas, corpos dos homens, nada poderia ser feito para fins religiosos, para fim religioso. Nada que está acima, nada na terra, e nem mesmo as coisas que estão na terra e abaixo da terra, ou debaixo da água. Peixes, nada disso podia ser feito para fins de adoração.
Mas eu pergunto a você, e aqui é importante essa pergunta que eu faço: por que tanto detalhe para esse mandamento? Por que o Senhor não disse, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás? Por que não termina aqui? Por que os detalhes? Por que acima do céu? Por que na terra, abaixo da terra, abaixo das águas? Por que isso? Por que o cuidado em tanto detalhe? Eu digo a você que esse é o mandamento mais longo, junto com o quarto mandamento. Todos os outros são curtos. Por exemplo, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí ele vai ter depois o quarto mandamento, que é mais longo. Depois vem um quinto: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, nós sabemos disso, porque terás vida longa na terra. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Veja, tudo muito direto. Mas esse mandamento é detalhado demais. Por que o Senhor faz assim? Por que Ele detalha esse mandamento tanto? Porque não é tão natural adorar a Deus como reconhecer Deus. A Escritura diz assim, veja só, a Escritura diz assim: a criação declara a glória de Deus. A criação diz que há um Deus, mas a criação não diz como eu devo adorá-lo. A natureza, o mundo declara a Deus. Não há como fazer. Não há, você pode ter certeza disso. Deus então detalha, porque somente na palavra revelada nós poderemos adorá-lo corretamente. A criação não vai dizer para mim quem é meu Salvador, nem como adorá-lo. A criação vai dizer que Deus é Deus Todo-Poderoso, mas ela não diz quem é o Salvador, nem como servi-lo. Eu preciso de revelação especial. A própria natureza do mandamento descreve a necessidade de uma revelação direta para podermos adorá-lo corretamente. Mas não só por isso, também porque existe uma prontidão especial na natureza do homem de corromper o culto e as ordenanças de Deus. É próprio da nossa natureza corromper o culto de Deus, o culto a Deus. Então ele delimita, ele diz o que é, o que não é, porque é pronto, meu coração é pronto. Se for deixado a minha vontade, a sua vontade, nós já tínhamos plantado bananeira aqui tranquilamente. Eu teria mais dificuldade, mas você talvez não, de fazê-lo. Não há uma lógica para adorar a Deus, não haveria uma lógica para adorar a Deus se fosse deixado à mercê do nosso próprio coração. Existe uma prontidão para isso. Veja só, irmãos, o culto a Deus antigamente era corrompido por idolatria e superstições. Sobre todo o mundo, os homens eram supersticiosos, idólatras. Abra sua Bíblia e veja como é exatamente isso que eu vou falar. Jeremias 2, verso 11, por favor. Jeremias 2, 11. Veja a prontidão nossa para fazer o que o mundo corrupto faz, mas a não prontidão nossa ou dos ímpios de fazerem aquilo que Deus manda. Jeremias 2, verso 11. Alguém leia para a gente, por favor. Por acaso os povos deixaram os seus deuses? Veja, se é próprio do coração do homem adorar a Deus,
Que religião do mundo deixou a prática dela para servir ao nosso Deus? Naturalmente. Mas ele diz, o meu povo, veja, deixou a minha glória para ir atrás dos seus deuses. É próprio do nosso coração isso. É próprio da nossa natureza isso. Seguir esse tipo de lógica, não é? Interessante, quando nós pensamos na razão pela qual o Senhor descreve os detalhes desse mandamento, também está posto um princípio muito claro. Nós desejamos ver o que nós adoramos. Nós desejamos ver o que nós adoramos. É natural para o homem desejar ver aquilo que ele adora. É da natureza do homem. É só você ver, abra sua Bíblia em 2 lugares, por favor, e alguém primeiramente leia Romanos 1, 23, e um outro irmão vai ler para a gente Êxodo 32, verso 1, por favor. Veja, eles fizeram imagem das coisas terrenas ligando a Deus. Depois vamos falar um pouco sobre isso, mas perceba, é exatamente isso. Eles adoram a Deus por meio disso. Em outras palavras, fazem a imagem de Deus, descrevem Deus de maneira terrena. É próprio da natureza humana tentar adorar a Deus e ver aquilo que eles adoram. Em Êxodo 32, verso 1, por favor. Interessante, faça-nos deuses. Nós não estamos vendo Moisés, que estava conosco, sumiu. Faça-nos deuses, que possamos tocar. É próprio da nossa natureza, por isso o culto é regulado por Deus. Por isso o mandamento é detalhado. Ainda, por favor, existe um zelo ímpio que acompanha a idolatria. Existe um zelo ímpio que acompanha a idolatria. Sabe qual é? A multiplicação de deuses. Interessante, não é? A multiplicação de deuses. Se você abrir as escrituras comigo, por favor, no livro do profeta Jeremias, mais uma vez, capítulo 50, verso 38, por favor. Alguém pode ler para a gente, por favor? A terra é o quê? Leia de novo, por favor, no finalzinho. A terra de imagens de escultura. Não há limites para se praticar isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. É só você olhar. Existem no Antigo Testamento o Deus da fertilidade, né? Baal, a rainha dos céus. Não tem um, tem vários. No livro de sabedoria, um livro não canônico, ou conhecido como apócrifo,
mas tido pela Igreja Católica como livro canônico, conta a história de onde vem o conceito de idolatria. Um pai, amargurado pela morte do seu filho, fez uma imagem do seu filho morto. Primeiramente o honrou como um homem morto, posteriormente como Deus. Ele fez uma imagem do seu filho morto. Primeiro o honrou, depois o adorou como Deus. Assim como os deuses pagãos são aplicados a várias necessidades dos homens, necessidades, doenças, a Igreja Católica também produz isso com muita força. Por exemplo, os pagãos tinham seus deuses associados com o marinheiro, os pastores, o marido. Assim também hoje a Igreja Católica tem São Nicolau para o marinheiro, tá certo? Vendolim para os pastores, João Batista, o santo casamenteiro. Você percebe, para cada coisa, você entende que uma vez que desprende, veja, uma vez que o teu coração é livre para adorar Deus, não segundo o que Ele ordena, você não apenas vai fazer uma imagem de Deus, mas agora você vai produzir deuses. É da natureza do processo uma produção de práticas cada vez mais estranhas. Você acha que a Igreja Universal, ela começou botando sal grosso para o pessoal pisar? Começou mudando o culto na sua simplicidade, acrescentando ao culto aquilo que Deus não ordenou, dizendo: dá certo, a igreja cresce, nós estamos indo bem. Ninguém termina, ninguém começa como termina, e ninguém termina como começa. Pode ser pior do que você imagina, não tenha dúvida disso. Você não tem ideia, porque essa é a maneira de Satanás agir. Ele não começou dizendo para a serpente, ou melhor, a serpente não começou dizendo para a mulher: Deus é mentiroso. Ela começou apenas dizendo: Deus sabe que no dia que você comer, você vai ficar bem. Ou melhor, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Deus havia apenas dito: coma de tudo, menos dessa árvore. Ele simplesmente muda a verdade de Deus. A porta de entrada, e lá na frente diz: certamente vocês não vão morrer. O fim, porque agora o que nós estamos vendo é uma coisa simples. A mudança é simples, mas é feito por causa da nossa idolatria, do nosso coração, da prontidão em ter deuses. E nós rapidamente começamos a mudar o culto ao Senhor. Infelizmente. Você tem os padroeiros, padroeiro da cidade, o padroeiro do estado. Você tem a história de Martinho Lutero, que era advogado e estava indo de uma cidade para outra. Depois de voltar da casa dos pais dele, voltando para os estudos, acontece que uma grande tempestade vem sobre ele, e uma tempestade absurda, e ele teme morrer, raios, trovões, e ele diz assim: Santana, se eu escapar dessa, eu vou entregar minha vida ao ministério, eu vou ser um padre. Quem é Santana? É a santa dos mineiros, não de Minas Gerais, né, mas quem trabalha em mina. E é a santa também dos que estavam em tempestade, em perigo de tempestade. Ele clama, veja, ele era um católico. Ele clama, não a Deus, ele clama a Deus por meio dela. Você percebe? Ela foi atribuído a ela, foi dado a ela um atributo divino.
mandamento ele é detalhado porque você não sabe adorar se Deus não dizer para você como adorar. Ele é detalhado porque existe uma prontidão no nosso coração para corromper o culto ao Senhor. Ele é detalhado porque uma vez o coração livre, nós começamos a produzir uma coisa atrás da outra, e prática de idolatria em cima de prática de idolatria. Ainda e por último, o Senhor tem um zelo particular pelo seu próprio culto e contra a idolatria. É por isso que ele detalha. É por isso que ele manda destruir todos os pontos de partidas da idolatria. E ele então o destrói dizendo: não siga o que teu coração ordena, faça o que eu ordeno. Ele não permitirá a imagem de nada no culto. Nada acima, nada abaixo, nada. Onde vêm os ídolos? Do inferno, onde os demônios viverão por toda a eternidade. E essa é uma marca da igreja. Nós não servimos mais a ídolos, nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Então perceba, irmãos, o que é proibido no mandamento. Então, só para você entender, associar esse conceito com sola escritura, que é muito importante, é necessário que Deus regule e ordene o modo como eu vou adorar pelas razões levantadas há pouco tempo. Todos esses pontos. E uma vez que o Senhor não ordena, todas essas coisas estão prontas para serem praticadas no nosso meio. Todas elas. O que é proibido nesse mandamento, então? Vamos lá agora detalhar mais um pouco. O que é proibido nesse mandamento? O simples curvar-se diante delas. Seja curvar o corpo todo, colocar-se de joelho, ou curvar a cabeça, ou prostrar-se diante dela, cobrir a cabeça, seja lá o que for. Eu digo isso aos crentes da igreja que eu pastoreio, as minhas ovelhas, eu digo assim: eles vão para um casamento numa igreja católica, e na hora do Ave Maria, eles se levantam junto com todos, ele fecha os olhos na hora com todos. Você está se curvando diante, eu sempre digo a eles simplesmente isso. Um católico que é seu querido amigo, lhe chamou para o casamento de um parente. Onde é a festa? Vá para a festa. Não há amizade que me faça curvar diante de um ídolo. Baixar a cabeça para uma oração, onde eles estão dirigindo a Maria, e eu curvo eu fecho os meus olhos. Os homens podem dizer: que coisa pequena, apenas um gesto diante deles. Se eu não oro para eles, qual o problema? Mas deixa eu dizer uma coisa: o nosso Deus é Deus zeloso e tem ciúmes do seu povo. Ele não admite que o seu povo vá após outros deuses. Desculpa a grosseria que eu vou fazer agora, eu vou usar grosseria porque é uma imagem forte. Você acha que se seu marido estiver trocando mensagens com uma mulher que não é você, pelo WhatsApp, você está ok?
O único problema é se ele sair e se deitar com ela. Como é que você lida com isso? Ou você acha que Deus está dizendo, não, você pode flertar com seus deuses? Em menor grau, Deus requer fidelidade àqueles que Ele tirou das trevas. Vocês são meus. Deus zeloso, que tem ciúme do seu povo. Mas não apenas curvar-se, o servi-los ou adorá-los. Isso implica qualquer coisa, não é? Que o verdadeiro Deus requer dos seus adoradores, você dá aos pagãos ou aos ídolos. Por exemplo, imagina o seguinte, colocá-los acima, levá-los em procissão, levantá-los em templo, em capelas, altares, fazer votos a eles, orar a eles, oferecer incenso a eles, dedicar dias a eles, feriado a eles. Você acha que isso é correto fazer? Você conversa com qualquer pessoa que diz assim, nós não adoramos, nós veneramos essas pessoas. Veja bem, eles colocam a pessoa num altar, faz uma capelazinha para ela, fala com ela como quem fala com Deus, atribui a ela o que é atribuído a Deus, o poder de ouvir as nossas orações. Nós não adoramos absolutamente, dizem os papistas, nós relativamente fazemos. Mas o mandamento é claro, não adianta cobrir-se. O mandamento é claro, não dê a eles o menor grau de culto. Não dê a eles o menor grau de culto. Veja a regra, irmãos. Onde é expresso um aspecto negativo, o aspecto positivo também é ordenado. O aspecto positivo também é ordenado. Veja, quando a Escritura diz que nós não devemos fazer tais coisas, ela também nos diz o que nós devemos fazer. Isso é muito importante pensarmos nisso, porque o mandamento não diz apenas destrua, o mandamento tem princípios de construção, isto é, um modo como eu tenho que adorar a Deus. A questão desse mandamento é o culto a Deus e suas ordenanças. Esse é o princípio do mandamento. E diz isso a todos os homens. Não faça nada para curvar-se diante deles. Mas deixa eu dar um exemplo para você, veja só. Quando o 7º mandamento diz não adulterarás, você não pensa apenas que o que está sendo proibido ali é apenas o adultério. Mas todo o pecado na área sexual, fornicação, homossexualismo, qualquer desvio nessa área está sendo condenado no mandamento. Então você não imagina que quando Deus está dizendo não faça isso, Ele está apenas dizendo no aspecto estrito, Ele está falando de áreas muito maiores. Por exemplo, aí na igreja de Roma, eles se ajoelham diante de estátua. Mas em igrejas, por exemplo, outras que não são romanas, eles fazem a cruz na hora do batismo, eles se ajoelham diante do altar,
eles se curvam diante dos sacramentos, você faz não apenas uma coisa, você faz também outra coisa, num menor nível. O que Deus ordena na prática, num aspecto maior, tem abrangência em todas as áreas do meu culto a Deus. Não faça nada no culto a Deus que outro é adorado a não ser o verdadeiro Deus. Veja, é interessante, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 19, verso 6. Veja como é interessante esse texto, Mateus 19, 6. Mateus 19, 6. Alguém pode ler, por favor? É interessante, veja, irmãos, o indivíduo, veja só, o homem faz alguma coisa de acordo com a palavra de Deus. Veja só, ele fez alguma coisa segundo a palavra de Deus. Deus é dito como quem fez isso. O que Deus uniu, não separou. Veja bem, o que ele faz, ele deixa seu pai e sua mãe em casa com uma mulher. O que é que o texto diz? O que Deus diz, o que Deus faz, o que Deus uniu, não separe o homem. Preste bem atenção nesse princípio aqui, porque quando o texto diz, não façam para vocês mesmos deuses, os homens são ditos assim, não faça nada, nada por vocês mesmos. Quando vocês fazem qualquer coisa a Deus, fruto da sua própria cabeça, veja, quando vocês vão cultuar Deus segundo o seu próprio pensamento, sem a palavra de Deus, Deus não está fazendo. Mas se você faz aquilo que Deus ordena, o texto diz, Deus está fazendo. Se você faz o que Ele manda, o texto diz, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu. Agora um homem se casa contra um homem, você não vai dizer, Deus uniu, porque ele não fez aquilo que Deus ordenou. Então, você imagina que tudo que nós fazemos no culto é Deus fazendo, isto é, a nossa prática precisa revelar isso. Deus fez. Se não existe uma lei divina para a prática do culto e para as ordenanças de Deus, é um ídolo para o homem fazer qualquer coisa sem ordenação divina. Assim, o papado, a prelazia, cerimônias, qualquer coisa que é feita sem a palavra de Deus, ela é a negação da palavra de Deus. Esse é um princípio implícito direto. Se você faz qualquer coisa sem ordenação divina, você faz contra a palavra. Se você faz qualquer coisa segundo a ordenação divina, você faz o que Deus mandou. Deus uniu. Você imagina o que é isso, irmãos? A seriedade de onde nós estamos chegando no culto ao Senhor. O que nós fazemos no culto, o que nós queremos implementar no culto. Que garantia tenho de que eu não estou fazendo da minha própria cabeça? Porque na igreja fulano de tal deu tão certo. E porque a gente acha tão bom. Pela mesma regra estabelecida aqui agora, não é? Onde isso é importante, enquanto esse mandamento proíbe não apenas o fazer imagem, mas prostrar-se diante dela e servi-las, embora seja feita por outros. Entenda, o texto está dizendo assim, não faça. Então o mandamento é
Se eu fizer, mas se alguém fizer, eu posso adorar. Você entende? Porque eu posso pegar tudo ao pé da letra. O significado vai além. Qualquer coisa que qualquer pessoa faça sem a palavra de Deus, no que diz respeito ao culto ao Senhor e às suas ordenanças, eu não devo me submeter a isso, ou mesmo aprovar a isso, ou mesmo praticar isso. Pastor, mas veja só, lá na igreja, o padre diz assim, eu estou lá com a família, que é isso? Então o padre diz assim, vamos colocar de pé, e aí vamos rezar, e eu me coloco de pé para rezar, aí lembre-se, eu vou adiantar um tópico aqui, lembre-se disso, porque esse é um outro grande erro que se comete, que diz assim, sabe o que diz? O que importa é o meu coração. Ora, irmãos, se o que importa realmente é só o teu coração, por que Deus se preocupa com o aspecto externo do culto, dizendo, não faça? Porque se você vai se prostrar diante de uma imagem, dizendo, Senhor, eu estou aqui, é uma imagem, mas eu quero falar contigo, está resolvido. Por que Deus proíbe, se é uma questão de menor importância? Se Ele proíbe, é porque é coisa de grande importância, a questão externa. Mandamento é claro, mas o significado é muito abrangente. Você tem que entender isso, irmãos. Não que se coloque debaixo de qualquer pretexto de decência ou de qualquer coisa, submetendo-se à prática de amizade, submetendo-se à prática que Deus não determinou. Isso é muito importante. Por que nós cantamos? Por que a pregação no culto? Por que não tem um vitral nessa igreja? Por que é tão simples essa igreja? Você acha que é porque o arquiteto aqui é muito bom? Eu sei que foram os irmãos que reformaram, na outra vez aqui tinha acabado de concluir, não era reforma? É porque isso é a nossa teologia. A glória do culto está no fato de que toda a pompa da antiga aliança externa apontava para aquele que já veio, que é Cristo, e a centralidade do culto é Ele. Cantamos, oramos, pregamos, administramos os sacramentos, disciplina, restauração, votos, casamento, princípios que Deus ordenou e que não podem ser mudados. Princípios claros. Deixa eu... Só me pergunto, quanto tempo que eu já estou falando? Só para me ligar aqui, que eu me perdi no tempo. Nós estamos na eternidade, né? Deixa eu falar o aspecto positivo da lei, tá certo? O aspecto negativo foi falar, deixa eu falar agora do aspecto positivo que eu havia introduzido então. O que consiste esse mandamento do Senhor no aspecto positivo? O mandamento diz assim, adorarás somente ao Senhor, e a Ele servirás. E você vai adorá-lo com adoração externa, tanto quanto interna. Deixa eu só lhe dizer, adorarás apenas ao Senhor, e a Ele servirás. Adorarás ao Senhor e servirás ao Senhor de coração e com os aspectos externos ordenados por Ele. Não se curve diante de nenhum outro, mas curve-se diante de Deus. Não os adorarão. Vocês não vão adorá-los.
Mas ele está dizendo, vocês vão se prostrar diante de mim, não dos outros. Não servirão, vocês servirão a mim. Vocês servirão a mim. O Senhor diz, eu me preocupo com o teu coração. Mas eu me preocupo também com as tuas ações. Deixa eu só mostrar para você, usando um exemplo interessante do próprio casamento também. Alguns vão dizer assim, o Senhor olha para o coração. Que coisa, né? Então você imagina, você casa com sua esposa, e ela diz, eu amo você, você diz, eu a amo, eu te amo, você é a mulher da minha vida, mas com seu coração, mas você pratica o que é contrário à declaração do seu amor. Por que você se preocupa com isso? O que importa é a declaração do coração dele. Então, você ficar tranquilo, esposa. Teu marido diz que te ama, ele diz que é de coração, mas ele vive a vida não comum do lar. Ele anda por lugares estranhos, ele pratica coisas que não são agradáveis ao Senhor, mas ele diz de coração, eu te amo. Por que você se estressa com isso? Você acha que Deus não deveria também? Você dizer, eu amo ao Senhor, mas eu faço aquilo que desagrada a Ele. Com a minha prática eu mostro que eu não o amo. Interessante, né? E se nós não adoramos imagens, mas nós fazemos aquilo que nós queremos, não o que Ele manda. Nós te amamos, Senhor, Tu és a nossa salvação, mas nós te cultuamos da maneira que nós queremos. Lembre-se que o amor está ligado diretamente à obediência. Esse é um princípio da lei. O que é que João diz abertamente? Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como se resume os dois mandamentos, as duas tábuas da lei? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Você vê, você cumpre a obediência da lei amando. Então o amor a Deus é revelado na submissão à sua palavra. Você não pode dizer que ama e não guarda os seus mandamentos. Enquanto eles falam do seu coração para Deus, e aí veja que o culto é isso, Senhor, te ama, e parará, e aquela coisa, em te ama, Senhor. Aí na hora da pregação, não há pregação, tem um teatro. Nós não te amamos, Senhor. Não, Senhor, nós não te amamos. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Mas na hora da pregação, não se abre a Bíblia para pregar. Não, Senhor, nós não te amamos. A declaração é feita pela submissão a Ele. Interessante. E aí nós fazemos como os papistas fazem, nós anulamos o segundo mandamento e encaixamos no 10º mandamento 2 mandamentos. É o que Deus requer nesse mandamento, um culto a Ele, conforme o que Ele prescreveu, segundo a sua palavra. Mas deixa eu dizer por que é necessário o aspecto externo. Eu vou encerrar com esses argumentos aqui, que a noite é longa, mas não é tão longa assim. Deus não é Deus do homem todo, do corpo como da alma? Por acaso o homem de Cristo redimiu apenas o corpo, não redimiu também a alma? Ou você acha que João e os evangelistas descrevem a angústia da alma de Cristo para quê? Quando ele diz, ele se angustiava até a morte, para quê? Para dizer que ele sofreu na alma para redimir a minha alma.
não apenas o meu corpo, e ele morre e ressuscita, para dizer que ele é o redentor do meu corpo. Ele redime a minha alma e redime o meu corpo. O Espírito habita nos corpos daqueles que pertencem ao Senhor, tanto quanto nas suas almas. O homem todo é trazido para o pacto. O corpo será glorificado nos céus, tanto quanto a alma. Ou queimará no inferno, tanto quanto a alma. Então não é razoável, irmãos, que o nosso culto a Deus, com um aspecto externo, seja tão fiel quanto o aspecto interno. Não é razoável? Segunda coisa, Deus não será apenas adorado por nós, Ele será glorificado pelos homens. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16, verso 24. Mateus 16, verso 24. Alguém pode ler para mim, por favor? Se alguém, 16, verso 24. Se alguém quiser vir após mim, né, dê uma sequência no texto, por favor. Deixa eu dar uma olhada, por favor, aqui. Só um minutinho, por favor. Interessante, só para você entender, ele chama o indivíduo para que ele negue-se a si mesmo, tá certo? É algo interno, do seu coração. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz, irmãos? Lembre disso, só um detalhe importante, muitas vezes a gente se engana nisso. A gente sempre acha, já no passado você pensava que a cruz era alguém da família que dava trabalho. Então, meu marido é minha cruz, meu filho é uma cruz que eu tenho que carregar. Ainda bem que ninguém pensa mais isso, mas ainda você pensa errado. Alguns pensam que cruz é o sofrimento, é uma doença, isso é cruz, as pessoas pensam. Isso é passivo, irmãos. Tomar é ativo. Eu tomo a cruz, isto é, porque eu vou fazer o que Deus manda, eu vou sofrer por isso. Eu vou fazer o que Ele manda, eu vou passar grande sofrimento por aquilo que eu faço. Então, eu nego a mim mesmo e tomo a cruz e sigo a Ele. Eu faço aquilo que Ele manda eu fazer e o Senhor, Ele é glorificado no meu interior e é glorificado diante dos homens, porque eu deixei todas as coisas por causa dEle. O que significa dizer isso? Se o que importa é apenas o meu coração, apenas o culto interno e o entendimento do meu coração resolveria tudo. Mas os homens vão glorificar Deus. Se os homens vão glorificar Deus, é porque importa o que nós fazemos. Então deixa eu ir adiante com esse argumento, por favor. Na abundância do coração, a nossa boca fala. Como, por exemplo, o que é que Romanos fala sobre a nossa profissão de fé? Com o coração se crê e com a boca se confessa. Se o que importa é o meu coração, para que eu tenho de falar? Para que eu tenho de falar? Mas Deus diz, com o coração e com a boca. A adoração externa não é apenas um sinal da adoração interna, mas é uma ajuda e um avanço. Orar é uma bênção.
E ela ajuda o quê? A aumentar o meu amor por Deus. Me ajuda a aumentar a minha tristeza pelo pecado. Ajuda a aumentar a minha fé. Ajuda a aumentar a minha esperança. E a outras partes do culto do coração. A oração avança aspectos externos da minha vida. Então, quando você participa da mesa do Senhor, que é uma parte externa do culto, ora, se isso não tem valor nenhum, por que é permitido, por que diz aquele que participa indignamente torna-se réu, e é por isso que tem muitos doentes e muitos que morreram no nosso meio por causa disso? Porque se é apenas um aspecto externo, Deus está preocupado com o coração. Não adianta você participar da mesa mesmo corretamente. Se você não está em Cristo, não há nenhum benefício, pelo contrário, há sofrimento para você. Perceba que isso vai nos ajudar a entender, irmãos, que o que Deus requer nesse segundo mandamento, nos aspectos externos, revela que Ele já declarou o que Ele requer nos aspectos internos, quando Ele disse: não terás outros deuses diante de mim, somente a mim adorarás, não a outro. Vocês vão me reconhecer como Deus, vocês vão me declarar como Deus, vocês vão viver de acordo com os meus preceitos. Então, eu somente sou Deus e não há outro igual a mim, e o meu povo se curva apenas diante de mim. Aí vem o segundo mandamento: agora a esse único e verdadeiro Deus nós adoraremos como Ele requer. Vocês não vão se curvar diante de outro Deus. Ou vocês acham que Daniel e os amigos deles, ou principalmente os amigos de Daniel, foram loucos porque não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor? Poderiam dizer: Senhor, eu vou me curvar só o corpo, mas meu coração está de pé. Isso é igual uma criança numa igreja que eu era jovem, e o pastor contou que o filho dele não obedecia, era terrível mesmo o menino. Aí o pai disse assim para o filho: sente. E ele em pé, todo mundo sentado, o menino em pé. Aí a mãe pegou o pé dele, botou ele sentado. Aí ele disse: eu estou sentado só meu corpo, mas minha alma está em pé. Pense no menino desobediente. Aí o pai desceu do púlpito, deu-lhe umas 3 lapadas nele, e disse: não, minha alma sentou, está sentada. Acabou de sentar a alma também. Resolveu o problema do menino. Às vezes, irmãos, nós agimos exatamente como esse menino. Nós pensamos que isso resolve. Nós queremos nos curvar, mas eu fico de pé. A minha alma está de pé. Deus não aceita isso. Eu me curvo apenas do único e verdadeiro Deus. Deus os fez. Deus criou todas as coisas. E os homens fizeram os seus deuses. Não há outro que se iguale ao nosso Deus. No dia de amanhã, se Deus o Senhor permitir, nós vamos dar continuidade a esse tema, falando mais especificamente o que é que Ele ordena no culto, lidando com cada elemento de culto e como aplicá-lo no culto ao Senhor, como Ele prescreveu na sua palavra.